Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos iniciando nossos estudos das questões e respostas de O Livro dos Espíritos, onde nós fazemos a leitura da questão, da resposta e uma pequena análise, mostrando um caminho para o estudo do assunto em si. Então, hoje nós estaremos apresentando a questão de número 31 de O Livro dos Espíritos, sempre pedindo que Jesus esteja presente, nosso mestre, governador do planeta, governador espiritual do planeta. Pedimos também aos bons espíritos, nossos anjos guardiões protetores, que estejam também nos intuindo para o bem, para que possamos fazer uma boa interpretação. Não é verdade? Vamos lá? Hoje a questão de número 31, ela diz o seguinte: de onde vêm as diferentes propriedades da matéria? Dando continuidade a esse assunto sobre matéria e espírito. Então, eles respondem para Kardec das modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito de sua união e em certas circunstâncias. Então, nós vemos aqui uma concordância muito grande com o que nós estudamos na escola, né, na parte da física, da molécula, porque as leis são as mesmas. A lei é universal, ela não vai ser diferente só porque está no plano espiritual. É que é difícil de compreender alguns detalhes. No caso, a molécula, como nós a conhecemos aqui, que é a unidade formadora de uma determinada substância. Veja, por exemplo, a água é composta, ela vai ser formada por diversas moléculas da água, que nós já sabemos, é famosa ali a H2O, né? Duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Mas nós vemos também essas transformações ocorrerem dentro da química, no laboratório, até mesmo em casa. Quando você ferve uma água, ela acaba se transformando de líquido para vapor. Então você vê essa transformação. E a molécula, então, ela é formada por um conjunto de átomos também, que são iguais ou diferentes, unidos todos por ligações covalentes. Nós vemos isso no estudo fundamental na química, em ciências, né? Já no ensino secundário, ensino médio, você vai estudar com o nome de química, fundamentais ciências, e algumas escolas já se adiantam, mas no finalzinho colocando como química. Mas então, nós vemos que todos os átomos que se unem ali, unidos por ligações covalentes, que são ligações onde se compartilham um ou mais pares de elétrons para que os átomos fiquem estáveis e equilibrados. Então não há doação de elétrons, só compartilhamento. Então ali, a partir dali é formada a molécula. Eu falei no estudo passado de que alguns cientistas, num experimento com metal, uma partícula muito pequena, né, infinitesimal de metal, e eles observaram a formação da água, a formação dessa molécula da água, né, pela primeira vez. Então é tudo muito interessante dentro do nosso plano material, dentro desse, como diz, da energia condensada, né, dessa matéria palpável que nós temos, mas está longe de ser essa unidade, né, o elétron, está longe de ser. Existem coisas, existe assim um caminho infinitesimal muito grande a seguir. Então, as propriedades da matéria, o que seria? A matéria, como a conhecemos, tem 10 propriedades gerais. Por que nós vamos lembrar delas? Porque o Kardec perguntou de onde vêm as diferentes propriedades da matéria. E os espíritos falaram que era das diferentes modificações das moléculas elementares. Elas vão sofrer esse efeito da sua união. Por exemplo, o hidrogênio vai se unir com o oxigênio, né, nessa molécula da água. O ferro puro é somente
átomos de ferro. Aí criam moléculas de ferro que se unem e vão formar, a, vamos dizer assim, aquela porção, né, de matéria que é o ferro. O ouro, a mesma coisa, são átomos de ouro que formam moléculas de ouro e, por sua vez, elas se agregam formando o material, o ouro. O aço você já vai dopando, vai misturando as moléculas do ferro, moléculas de carbono e outras impurezas, vamos dizer assim, né? Porque uma vez que você contamina aquela maior parte, aquela menor parte é uma impureza, né? Uma contaminação. Mas necessária para se transformar o aço. Você tem várias qualidades aí de aço, né? Dependendo dessa dopagem que você faz com carbono e de repente faz algum material. Mas então, essas propriedades gerais que nós já conhecemos, aprendemos na escola, que é inércia, massa, volume, extensão, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade, divisibilidade, descontinuidade, indestrutibilidade. Isso nós aprendemos para a matéria inerte, essa matéria palpável que nós conhecemos aqui, enquanto estamos encarnados. Mas aí é necessário entender essas certas circunstâncias que os Espíritos falaram aqui. E quando ele fala das modificações que as moléculas elementares sofrem, também, e pelo fato da sua união, essas moléculas elementares, será que ele está se referindo a quais moléculas elementares? A que conhecemos, ou as verdadeiras moléculas elementares, provêm lá do fluido cósmico universal, que nós ainda não descobrimos. Então nós temos um caminho a seguir. Mas eu trago aqui para vocês na Gênesis capítulo 14. E nós temos na Gênesis capítulo 14, eu busquei aqui no NAP Search, que ficou mais fácil. Na Gênesis capítulo 14 nós temos o item 5, os fluidos. Mas se você for lá no item 38, você vai ver que ele fala sobre a aparição dos espíritos. Mas é bom você ler antes, no item 3, no item 5, que ele fala, até vou ler um trechinho aqui para a gente poder entender o quanto é importante esse assunto. Ele diz o seguinte, Kardec: o ponto de partida do fluido universal é o grau de pureza absoluta, da qual nada nos pode dar ideia. O ponto oposto é a sua transformação em matéria tangível, que é essa matéria que nós conhecemos. Então, esses dois extremos dão-se inúmeras transformações, mais ou menos aproximadas de um e de outro. Os fluidos mais próximos da materialidade, os menos puros, consequentemente compõem o que se pode chamar de atmosfera espiritual da Terra. Então nós temos aqui uma atmosfera na qual nós habitamos e que ela é envolvida por esse fluido que nós chamamos de fluido planetário. Nós já falamos sobre isso. O fluido planetário, que é uma modificação do fluido cósmico, modificação causada pelo próprio planeta, pela perturbação nesse espaço-tempo aqui da sua existência. E nós temos esse fluido planetário, do qual nós podemos nos utilizar, os espíritos se utilizam para a criação do perispírito daqui, da região. Então, como nós já vimos também, devido a isso, em cada planeta, cada espírito tem seu próprio perispírito de acordo com aquelas particularidades ali do espírito planetário, do fluido planetário, desculpe. Então esse fluido planetário, conforme nós vemos aqui no item 5, é desse meio onde igualmente vários são os graus de pureza e os espíritos encarnados e desencarnados desse planeta aurem os elementos necessários à economia de suas existências. Conforme eu falei, o seu perispírito, o perispírito de cada espírito aqui no planeta,
é obtido desse meio. Então, por mais sutis ou impalpáveis que nos pareçam, esses fluidos não deixam, por isso, de ser de natureza grosseira em comparação aos fluidos etéreos de regiões superiores. Então, o mesmo se dá na superfície de todos os mundos, salvo as diferenças de constituição, as condições de vitalidade próprias de cada um. Quanto menos material é a vida neles, tanto menos afinidade têm os fluidos espirituais com a matéria propriamente dita. Então nós temos que aproveitar e ir lá no item 38 desse mesmo capítulo, que ele vai falar sobre na questão de aparição de espíritos, quando, não pela vista espiritual, né, eles precisam de condensar o fluido perispiritual. Mas ele não vai possuir todas as propriedades ordinárias da matéria, mas ele vai condensar aquele fluido e ele vai ter algumas propriedades, né, como massa, volume, extensão, né, impenetrabilidade, compressibilidade. Nós vamos conseguir perceber algumas dessas. Nós temos também na Revista Espírita de outubro de 1858, seria bom vocês anotarem e verem na Revista Espírita o título O Mal do Medo, onde é dito que diversas transformações das propriedades da matéria podem ser através do fluido magnético dirigido pelo pensamento. Então nós ainda temos essas situações da interação dos espíritos com o nosso magnetismo na produção de um fluido onde se possa obter alguns efeitos. Diriam eles aqui fluido magnético dirigido pelo pensamento. E na Revista Espírita, em março de 1866, ele fala de introdução ao estado dos fluidos espirituais. Então, nessa revista 1866 também nos traz, só que é no item 3. Se vocês procurarem lá no item 3, eu vou ler o trechinho aqui porque ele é muito pequeno e nós temos condições de aproveitar o nosso tempo aqui. Olha, todos os corpos da natureza, minerais, vegetais, animais, animados ou inanimados, sólidos, líquidos ou gasosos. Então, todos os corpos da natureza. Eles são formados dos mesmos elementos combinados de maneira a produzir uma infinita variedade dos diferentes corpos. Então, hoje a ciência vai mais longe, sua investigação pouco a pouco conduz à grande lei da unidade. Agora, é geralmente admitido que os corpos reputados simples não passam de modificações, de transformações de um elemento único, princípio universal designado sob o nome de éter, fluido cósmico universal. De tal sorte que, segundo o modo de agregação das moléculas desse fluido e sob a influência de circunstâncias particulares, ele adquiria propriedades especiais que constituem os corpos simples. Esses corpos simples, combinados entre si em diversas proporções, formam, como dissemos, a inumerável variedade de corpos compostos. Então, segundo essa opinião, o calórico, a luz, a eletricidade e o magnetismo não passariam de modificações do fluido primitivo universal. Assim, esse fluido, que segundo toda probabilidade é imponderável, seria ao mesmo tempo o princípio dos fluidos imponderáveis e dos corpos ponderáveis. Então a gente sempre vai recair para essa molécula básica universal, formada pelo fluido cósmico universal. A química nos faz penetrar na constituição íntima dos corpos, mas experimentalmente não vai além dos corpos considerados simples. Seus meios de análise são impotentes para isolar o elemento primitivo e determinar a sua essência. Nós só conseguimos chegar até o elétron e achamos que ele é a unidade. Então, ora, entre esse elemento, em sua pureza absoluta, e o ponto onde param as investigações da ciência, o intervalo é imenso. Raciocinando por analogia, chega-se à conclusão que entre esses dois pontos extremos, esse fluido deve sofrer modificações que escapam aos nossos instrumentos e aos nossos sentidos materiais. É nesse campo novo, até aqui fechado, que da exploração que temos que penetrar. O interessante, isso aí, a revista de
1866. Então, nós vemos que hoje a ciência ela vai tratando essas questões de uma forma muito mais complexa, porque hoje já se conseguem, através desses aceleradores de partículas, esses equipamentos mais sofisticados, encontrar outras partículas, né, menores, diferentes do elétron, e que estão contidas dentro do átomo, do núcleo do átomo. Muitas vezes ainda não se descobriu se temos apenas elétrons ao redor desse núcleo. É o que mais temos, porque é o que nós conseguimos notar e que a química faz um uso muito aproveitado, né? Um uso muito bom, assim, vamos dizer, dessa teoria, né, dos elétrons em camadas ao redor do núcleo. Mas que não quer dizer que seja assim. A nossa visão assim de cálculos, né, dentro da química é o que mais nos ajuda a compreender essas interações de elementos, né, dentro da química, dentro dos experimentos. E a formação aí de substâncias outras, compostas, complexas. Mas, verdadeiramente, se nós pudermos observar o átomo, nós vamos ver que não existe essa formação, o núcleo direitinho ali, com prótons, nêutrons, né? E aquelas camadas, os elétrons, cada um na sua camada. As coisas quando vão chegando dentro dessa visão microscópica, vão se modificando, né? A nossa visão vai sendo alterada assim com a outra realidade. Mas, de qualquer forma, com a resposta dos espíritos, nós podemos compreender muito bem que precisamos dessas modificações nas moléculas, né, nessa união, para podermos ter as diferentes propriedades da matéria. Porque realmente, se você tem, por exemplo, só moléculas do ferro, formando ferro, aquela massa, aquele pedaço de ferro, se você forçar muito, ele vai quebrar, porque ele quebra facilmente. Aí você acrescenta carbono nessa mistura toda, moléculas de carbono com as moléculas do ferro, um pouco das moléculas de carbono, né? Faz aquela dopagem, conforme eu falei. Aí você já não vai quebrar ele tão facilmente, ele fica mais macio, vamos dizer assim, mais resistente, né? É engraçado que a gente pensa assim, o ferro é mais duro, aí ele quebra. E o aço é mais macio, ele não vai quebrar tão fácil. Então, diferentes graduações dessa mistura, dessas modificações, né, que nós fazemos na indústria, vão nos dar um ferro mais macio, mais resistente, né, que nós chamamos de aço, né? Então, foi designado assim, com esse nome, aço, justamente para que se pudesse diferenciá-lo, né, do básico, né, que é o ferro. Então, mais uma vez, reforça isso, modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união. Serve, então, também para o nosso plano material, essas moléculas que nós conhecemos. Mas nós temos uma visão que Emmanuel coloca, que o homem, diante da incapacidade da sua estrutura, em face da sua zona sensorial limitada, não consegue ir além, porque os elétrons são ainda expressões de matéria em estado de grande rarefação. Que coisa, né? Então, isso está no livro Emmanuel, né, por Emmanuel, no capítulo 22, Fluidos Materiais e Fluidos Espirituais. Então nós vemos, ele ainda fala aqui que as correntes de fluidos espirituais têm sua organização particular, estão aptas a determinar transformações das correntes
da força material em qualquer circunstância. Seria aconselhável nunca se confundir as ondas eletrônicas com os fluidos da natureza espiritual. A matéria, atingindo sublimidade e quintessência, quase se confunde no plano puro do espírito, construindo tarefa difícil para o eletromagnetismo positivar onde termina uma e onde começa a outra. Se não me engano, Einstein tentou estabelecer alguns parâmetros com relação a essas forças, a união dessas forças, para poder entender melhor o aparecimento da matéria, né, dessas partículas. Mas tudo isso nós vemos que estamos longe de entender, de compreender, ainda não temos essa capacidade, mas já estamos na hora de sabermos alguma coisa. E essa alguma coisa é entender que essas propriedades, na forma mais simples, elas surgem mesmo dessas combinações de moléculas diversas, encontradas aí no planeta. E que se nós formos nos aprofundar e mais no microcosmo possível, quanto nós tivermos possibilidade com nossos equipamentos mais sofisticados, nós vamos descobrir que o elétron não é aquela matéria, aquela partícula primordial. Nós vamos descobrir, conforme temos descoberto aí, através desses equipamentos mais sofisticados, que existem outras partículas menores que vão compor tudo isso. Que talvez um dia nós consigamos chegar até na composição do próprio elétron. E aí nós vamos entender quando os espíritos falam de moléculas elementares, que estão bem nesse nível microcosmo. Okay? Então ficamos por aqui. Essa questão de número 31. Nós ainda estamos falando ainda, conforme eu anotei aqui, nós ainda não chegamos, nós temos bastante questões ainda com relação a essa parte de matéria, transformações. Mas a questão 31, repetindo ela, de onde vêm as diferentes propriedades da matéria, e os espíritos respondem das modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. Então ficamos por aqui, façam suas pesquisas, suas anotações, que o Mestre Jesus esteja iluminando seus corações e possamos estar juntos mais uma vez no próximo estudo. Até lá.